Muito bem, meus irmãos. Voltando aqui, né? Na nossa lição de hoje, lição de número 13, vamos partir para o tópico de número 2. O tópico número 2 vai falar a respeito da justificação. Como é que é essa questão de maneira bem prática para os irmãos compreenderem? O novo homem nasce, porém, ele está envolvido no contexto de pecado e perdição, de injustiça. E a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora? Como é que esse homem pode conviver no mundo pecaminoso, ele sendo justo? Pasmem, o justo juiz está às portas para julgar, para condenar os pecadores. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, destinados à condenação eterna. Mas, e aí, como funciona essa questão? Será que realmente Deus, depois que você aceita Jesus, que está na condição de justo, ele vai te julgar? Não. Será que se nós praticarmos boas ações, fizermos doações para os necessitados, visitar pessoas em hospitais, em penitenciários, facilitarmos a travessia de um pedestre enquanto estivermos dirigindo, cedermos lugar no coletivo para uma pessoa de idade, isso é boa ação, né? Entregar donativos, ofertar para missionários, lavar as calçadas dos vizinhos, cuidar da igreja, enfim, será que isso é o suficiente para sermos justificados diante de Deus? Será que é? Meus irmãos, por mais que se faça, ainda que o homem venha comprar o mundo, ele não consegue se justificar diante de Deus. Somente a fé em Jesus nos justifica. Ah, tá, mas você se pergunta, e os meus pecados? Os seus pecados, uma vez que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, está escrito lá no livro de Miqueias: o Senhor Deus perdoa os nossos pecados e joga eles no mar do esquecimento. Não obstante, Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 17, vai citar que o Senhor nos perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados. Por quê? É Jesus Cristo quem nos justifica perante o Pai. Cada vez que a cédula do pecado, da cobrança, da justiça, da condenação é apresentada perante Deus em relação à nossa vida, Jesus Cristo nos diz: Pai, eles são justificados em Ti, através de mim e do meu sacrifício da cruz do Calvário. E o Senhor retira aquela acusação que estava colocada sobre nós. Vejamos bem um exemplo claro, né? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz tinha uma sentença de morte definida para ele. No aspecto humano, né? Enquanto vida em sociedade, o homem havia definido pela morte daquele homem, né? Morte de cruz. E dali ele seguiria, né, ao seu destino, ficaria algum tempo pendurado sobre aquele madeiro, talvez meio dia, 3 dias, 5 dias. Tinha homens que ficavam até 9 dias pendurados no madeiro. Depois ele seria lançado lá, morto. E em condições normais, iria aguardar o julgamento, o grande dia do julgamento do Senhor. Mas ele teve encontro com o Senhor naquele dia. E Jesus afirmou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, uma vez que Jesus Cristo nos justifica perante ao Pai, Ele é o nosso advogado perante Deus. É Ele quem nos justifica. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também, meus irmãos, um aspecto importantíssimo na vida do novo homem diz respeito à santificação. O que é a santificação? A santificação é um processo contínuo e crescente na vida do cristão. Nós, uma vez que aceitamos Jesus, somos colocados não mais na condição de impuros, indignos, sujos. Não. Nós passamos na condição de santos. O Senhor Deus nos olha como justos, porque somos justificados por Cristo, e também nos vê como santos. Porém, essa nossa santificação, ela só vai terminar quando alcançarmos a estatura de varão perfeito, como cita Efésios 4 e 13. Mas como conseguir alcançar essa vida
de santificação. Como ser santo? Irmãos, o caminho é fácil, prático e tranquilo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Basta seguirmos a palavra de Deus. Basta caminharmos em retidão. Não olhando mais para o mundo, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus, e seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, nossa regra de fé, é Deus falando conosco. Deus nos orientando como fazer, como não fazer. Como ser e como não ser. Como caminhar e como não caminhar. E como proceder de maneira que possamos agradar o coração do Senhor. Essa é a forma de seguirmos a nossa caminhada no conceito da santificação. Por fim, meus irmãos, é importante também salientar que sem a santificação é impossível alcançar ao Senhor. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 12, versículo 14, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Amém? Tá, mas você agora foi salvo, é justo, santo. A pergunta que pode surgir no final desse tópico: e se eu pecar, irmão Carlos? E se eu pecar, pastor Serginho? O que acontece comigo? Se eu pecar, se você pecar, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Amém? Como dito, meus irmãos, nós vamos fazer mais uma pausa na nossa fala para que os irmãos tenham oportunidade de fazer perguntas, questões e que possamos seguir aqui para a conclusão da lição. Amém?